E o encontro de hoje, às vezes, demora um pouquinho para baixar tudo, então, possivelmente, só amanhã eu consigo. Mas o da aula passada eu vou postar ainda hoje, assim que acabar o nosso encontro aqui. Tá? Então, vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós, sobre esse nosso encontro, que possamos ser iluminados por este Espírito, com o dom da ciência, e possamos compreender os seus mistérios. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No nosso encontro de hoje, eu penso que temos mais um a semana que vem, que é sobre a Eucaristia, né? Mas o encontro de hoje é basicamente o fechamento de tudo que nós falamos até agora. Porque tudo isso aconteceu, a encarnação, a união hipostática, né? O humano e o divino, as operações, os milagres de Jesus, tudo isso acontece por causa do que nós iremos ver hoje, por causa da salvação. Né? Nada teria sentido se Deus não nos quisesse salvar. Mas a gente vai ver o encontro de hoje, salvar de quê? Ou salvar de quem? Ou salvar para quê? Ou da onde veio essa salvação, né? Da onde surgiu essa palavra salvação? E é o que a gente vai, então, aprofundar no encontro de hoje, que é, de fato, o coroamento de todo esse itinerário que a gente está vendo até agora sobre Cristo, né? Deixa eu colocar aqui para apresentar os slides, só um minutinho. Boa noite, Frei. Paz e bem. Boa noite a todos. Paz e bem. Paz e bem. Aqui. Isso, peraí. Deixa eu só fechar aqui a câmera. Ótimo. Então, vamos falar sobre a salvação. O termo salvação. Cristo veio nos salvar de quem? Para quê? Né? Deixa eu só arrumar aqui que tem um slide ao contrário, mas a gente vai arrumando. Peraí, voltou. Então, salvação ou soteriologia, né? O termo soteriologia quer dizer salvação, né? Na teologia, o nome da disciplina ou o nome do termo, né? É esse, soteriologia. O que quer dizer salvação? Mesma coisa, tá certo? Então, Jesus Cristo, que a gente fala que ele é o nosso Salvador, ele nos resgatou de quem? Ele nos salvou de quem? Ou ele nos redimiu de quem? Ou ele nos libertou de quem? Tudo são mesma palavra que vai significando sempre a mesma coisa, tá certo? Então vamos pegar primeiramente o termo redenção. Por que redenção? Porque o termo redenção é o termo mais utilizado do que salvação. Embora eles tenham o mesmo sentido, tá bem? O mesmo sentido, redenção e salvação têm o mesmo sentido, mas a palavra correta da ação que Cristo fez, ele veio nos redimir. Ou, por isso que é chamado de Cristo o Redentor. Tá certo? Então, o termo, para mais aprofundarmos o mistério da salvação, é o termo redenção.
Só que é bem interessante esse termo, né? Primeiramente porque muitas pessoas não entendem esse termo, e muitas das vezes a gente escuta, tanto na missa quanto na catequese, e também ninguém não sabe explicar de onde veio esse termo, né? E ele é um termo tão bonito que quando vocês compreenderem o que significa redenção, vocês vão perceber a salvação de outro modo, mais profundo ainda. Então, vamos ao termo salvação. Desculpa, redenção. O termo redenção vem de um verbo, né? Um verbo hebraico, que quer dizer, que significa emere. Emere. O que é emere? Emere quer dizer compra. Tá certo? Compra. Digamos, por exemplo, assim, nós estamos falando de um tempo que existia escravos, né? O termo aplicado para compra de escravos é emere. Então, o escravo comprado, ele é um emere, ele é uma mercadoria. Então, essa compra, essa transação emere, tá certo? Aonde um patrão, né, dono de alguma coisa, ia lá e comprava esses escravos, emere. Ainda onde vem o termo rede emere? Então vamos lá. Uma coisa é um patrão ir e comprar um escravo. Então, foi lá e comprou o escravo. Outra coisa é alguém da família. Vamos ilustrar mais claro. Vamos supor, na minha família, eu sou vendido como escravo. Eu, né? O Frei Jones é vendido como escravo. Emere. Para saldar alguma dívida, etc. e tal. Então, eu sou um escravo, foi vendido emere. Aí, o meu pai, né, que é livre, ele não é escravo, quem é escravo sou eu, tá certo? Ele vai lá neste patrão que me comprou e vai me comprar novamente, para me dar a liberdade novamente. Eu era livre, fui vendido como escravo, e meu pai vai lá e recompra eu para eu ganhar a liberdade. Então, eu era livre, emere, eu fui vendido para ser escravo, e meu pai vai lá e redemere, me compra de novo para eu ganhar a liberdade. Então, o termo redemere, ou o termo redenção, né, que depois a gente foi latinizando a palavra, quer dizer comprar de novo. Então, redenção significa comprar de novo. Redimir, uma nova compra, né? Redimir, redenção. Redemire, eu comprei de novo a liberdade daquele escravo. Ele era livre, ele se tornou escravo, e eu fui lá e comprei a liberdade novamente daquele escravo. E aí ele passa a ser novamente liberto, livre da escravidão. Então, redimir quer dizer comprar de novo a liberdade de um escravo. Disse recomprar o escravo, redimi-lo, resgatá-lo, e por isso o preço se chamava resgate. Olha o nome do preço, resgate. Então, o meu pai, voltando ao que a gente estava falando, né? Meu pai veio e me comprou novamente, deu a liberdade novamente para mim. Este preço que ele pagou, ou essa transação, se chamava de resgate. Resgatare. Então, ele resgatou e eu me tornei livre. Eu me tornei novamente liberto. Então, deste modo, o termo redimir era o preço que se pagava para a redenção, ou seja, para que esse escravo se torne novamente liberto e ele voltava a ter resgatada a sua liberdade. Então, deu para entender o termo redenção, né? E depois vai ser aplicado em Jesus Cristo. Primeiramente, a gente já está entendendo da onde veio o termo redenção.
Ah, está fora de ordem aqui, gente. Deixa eu só colocar aqui para baixo. Porque, infelizmente, ficou fora de ordem. Ah, faltou slide aqui. Não tem importância. Eu vou falando bem devagarzinho, vai dando para a gente pegar, tá certo? Faltou alguns slides que na hora aqui não deu, não saiu. Mas não tem importância. Eu vou falando devagar, a gente vai aprendendo. Novamente, pega a questão do meu pai. Né? Meu pai, então, comprou a minha liberdade novamente. O termo que é usado para o meu pai, que comprou a liberdade para mim novamente, é Goel. Outro termo hebraico, né? Então, Goel era a pessoa que pagava o resgate do escravo, comprando a sua liberdade novamente. Então, essa pessoa, normalmente, era um parente, no caso aqui, que eu estou dando um exemplo, meu pai. Então, meu pai era um Goel. Ele foi lá e comprou a minha liberdade novamente. Deste modo, aí vem agora aplicando isso para a questão da Bíblia, né, do Antigo Testamento. Deste modo, o povo de Israel era escravo no Egito. A gente lembra disso, né? O povo se tornou escravo lá. Até que depois Moisés libertou, mas eles eram escravos. O faraó o tinha como escravo. Deste modo, o que Deus promete para este povo? Na pessoa de Moisés. Eu vou libertar do poder do faraó. Então, este povo era livre. De repente, esse povo se tornou escravo do faraó, e depois veio, então, Javé e falou assim, eu vou libertar vocês. Eu vou redemere, eu vou comprar novamente a tua liberdade. Isso é o que Javé promete na sarça ardente a Moisés. Lembra da passagem, né? Eu desci, eu vi o sofrimento do meu povo. Ou seja, Deus viu que este povo era livre, se tornou escravo, e Deus estava tendo compaixão. E ele então fala o que para Moisés? Eu vou libertá-los. Libertá-lo do quê? Da escravidão. E qual vai ser o preço pago? Vai ser um resgate para dar novamente a liberdade a este povo. Então, Javé passa a ser o Goel de Israel. Lembra que o Goel é quem paga o resgate? Então, Javé, no Antigo Testamento, passa a ser o Goel de Israel, aquele que vai pagar a redenção, vai redimir e libertar este povo da escravidão do Egito. Portanto, Javé passa a ser o redentor. Aí vem o termo redentor. Redentor, o que paga a dívida, redime, remere, recompra, é o próprio Deus que tornou o redentor, aquele que resgatou o seu povo. E aí, então, nós temos o Novo Testamento. Agora a gente estava falando, até agora está falando do Antigo. Agora vem o Novo Testamento. O Novo Testamento, que nós temos agora Jesus Cristo. Então, vem. A tradição recorre, eu estou citando o autor Diez, tá? A tradição recorre a esta metáfora logo desde o princípio para interpretar a morte de Cristo e explicar o seu valor salvífico. Então, agora vem, ó. Cristo passa a ser o nosso Goel. Lembra o que é o Goel, né? Aquele que paga a dívida. O nosso Salvador, libertador e resgatador. A morte foi o preço pago por Cristo para resgatar toda a humanidade pecadora que, por causa do pecado, estava escravizada pelo demônio. Agora a gente está começando a entender
de quem Cristo nos redimir, de quem ele nos comprou de novo. Por isso que o Evangelho, e a partir de Cristo, a gente sempre percebe essa questão do resgate da luz, né? Cristo é a luz, Cristo veio resgatar, nós somos filhos do dia, nós somos filhos da luz, nós somos filhos da liberdade. Liberdade do quê? Nós estamos libertos do demônio, do pecado. Cristo, com a sua própria carne, nos recomprou, reconquistou a nossa liberdade de filhos. Olha que bonito. Olha, a liberdade que Adão e Eva tinham antes de pecar, Cristo reconquistou, recomprou essa liberdade para nós. Então, esse é um dos grandes sentidos dessa redenção, desse redimire. Cristo nos deu novamente a liberdade de filhos de Deus, de habitarmos novamente o paraíso aonde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pisaram. Nós também temos essa liberdade de pisar novamente, porque Cristo nos recomprou, nos redimire, nos comprou de novo, nos deu a liberdade novamente. E aí vem essa compra, né? Essa compra que é marcada com sangue. Então, Jesus é o Goel que nos comprou, nos deu novamente a liberdade de filhos de Deus. Por isso, tem aquela bela passagem, né? Por isso que nós possamos dizer Abba, Pai. Por quê? Porque nós agora estamos livres diante de Deus. Nada mais nos impeça, nos impede. E essa liberdade é tanto que nós podemos chamar Deus até de papaizinho. Tá vendo como vai ficando bonito e singelo essa liberdade que Cristo nos deu? Se no Antigo Testamento, né, Deus era o temível, né, aquele que pune a falta, aquele que mata, aquele que não sei, né, um Deus assim bem forte, né? No Antigo Testamento, com a liberdade que Cristo nos deu, nós podemos chamar esse Deus de papaizinho novamente, Abba, Pai, né? Mas essa liberdade, ela é marcada com sangue. Como assim, né? Mateus 26, do 27 ao 28. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens, em, agora vem a palavrinha, remissão. Remissão, redemere. Né? Tudo tem o mesmo significado. Por que Cristo redimiu os nossos pecados? Porque ele comprou novamente a nossa liberdade. Por isso que é remissão. Remissão é a mesma origem da palavra redemere. Recomprou. Este sangue derramado foi comprado, foi limpado, foi redimir os nossos pecados. Por isso que é uma compra marcada com sangue. Tá certo? E aí nós iremos entrar numa teoria, é uma teoria que também já não existe mais, tá? É uma teoria que caiu, mas eu acho interessante colocar essa teoria, porque muitos anos a igreja utilizou ela, tá certo? É uma teoria que vem lá de Origens, que é, tudo bem, Jesus comprou-nos, né, essa compra marcada com seu sangue, mas ele pagou isso para quem? Para quem que Jesus pagou isso? Já que é uma espécie de compra marcada com sangue, ele pagou com o seu sangue a quem? E aí vem o chamado direito do demônio. O direito do demônio, como eu falei, ela é uma teoria, né? Era uma teologia, uma teoria da época. E o que consistia o chamado direito do demônio?
era defendida por Orígenes, né? Como eu falei, lá nos primeiros séculos da igreja. Essa teoria se sustenta pela tese de Paulo, né? Lembra que Paulo, em uma das suas cartas, agora não estou lembrando qual carta que é, mas ele afirma assim que nós fomos comprados por um grande preço, né? Ele diz assim: vocês foram comprados por um grande preço. Esse grande preço é o próprio derramamento de sangue de Cristo, né? Mas, afinal, né, se nós fomos comprados por um grande preço, nós pagamos esse grande preço a alguém que nos prendia. Então, vejamos novamente o termo redemire. Nós éramos livres, nós nos tornamos escravos e depois Cristo nos libertou. Mas nós nos tornamos escravos de quem? Do pecado, do mal. É essa inclinação que o homem tem ao mal. Essa inclinação que o homem tem ao mal, de praticar o erro, de praticar o pecado, é a nossa antiga escravidão. Logo, se Cristo comprou essa liberdade novamente, logo esta compra foi paga ao alguém que nos prendia. Pois afinal, o pecado que cometemos era o preço pelo qual fomos vendidos a ele. Isso é mais interessante ainda, né? Porque nós nos tornamos escravos do pecado justamente porque pagamos por isso. Nós queremos isso. Antigo Testamento, né? Com o Novo Testamento, tudo muda. Mas vamos em parte. Quando nós pecamos, estamos novamente sendo vendidos como escravos ao demônio. Então, está dando para entender a teologia que tá aqui por detrás, né? Todas as vezes em que nós pecamos, nós estamos novamente nos vendendo como escravos ao demônio. Orígenes, então, defende a ideia de que o sangue de Cristo foi pago ao demônio, por isso aí vem direito do demônio, para a nossa liberdade. Então ele defendia a ideia de que, como a gente estava escravo do demônio, ou escravo do mal, escravo do pecado, Cristo com o seu sangue paga essa dívida e ele paga a quem? Ao demônio, aquele que nos tinha na mão. Entretanto, aí agora vem a chamada compra enganosa, continuando sobre a teoria do direito do demônio. Por que é uma compra enganosa? Por quê? Porque Cristo venceu o demônio. A gente vê lá, né? Na tentação de Jesus no deserto, ele venceu o demônio. E todas as vezes em que Cristo foi tentado, o demônio sempre perdeu, fracassou. Né? O grande fracasso do demônio foi o quê? A ressurreição de Cristo. Então, o fracasso final do demônio, o fracasso final do mal, foi Cristo ter ressuscitado. Entretanto, São Gregório de Nissa, continuando essa ideia de Orígenes sobre o direito do demônio, ele diz o quê? Que Deus fingiu uma transação comercial com a intenção de enganar o diabo. Sendo assim, veja bem agora onde está a compra enganosa. Deus se escondeu em uma roupagem humana para enganar o mal e assim achar que ele estava vencendo, mas que no final, aí vem, ressuscitou e enganou o adversário. Agora está fazendo sentido quando Jesus, a ignorância de Cristo, né? Lembra que a gente falou muito sobre a questão da ignorância, né? Por que Cristo não falava de tudo? Até então a gente entendia que Cristo não falava de tudo porque o ser humano, as pessoas não estavam ainda abertas ou não iriam compreender tudo que Cristo estava querendo dizer. Mas também Cristo se manteve na ignorância justamente para se esconder e enganar o demônio. Achar que ele estava vencendo, mas que ele não estava vencendo. E vem o triunfo final de Cristo, é quando ele ressuscita
e aí ele esmaga realmente a cabeça do mal, esmaga a morte e nos dá a vida novamente. Entretanto, essa teoria do demônio, né, do direito do demônio, gerou muitas controvérsias. Porque toda essa questão de pagamento, transação comercial, dívida, duelo, dá a impressão que a salvação está muito ligada a uma coisa muito comercial, né? Uma dívida, paga, compra, não sei mais o quê. E aí, aonde fica a gratuidade, né, da salvação? Onde fica a questão gratuita, de graça, a graça na questão soteriológica, né? Da onde fica essa gratuidade que Deus ofereceu? Então, essa questão do direito do demônio ficou uma coisa muito transação comercial. E aí ela foi meio que se desfazendo, tá certo? Ela não foi sendo muito aceita, né? Até que surgiu a chamada teoria soteriológica de Santo Anselmo, ou teoria da satisfação. E agora, vamos bem em parte dessa teoria da satisfação, porque ela é muito bonita e ela é o que a igreja crê até hoje, tá certo? Agora vocês vão entender o que Cristo, ou melhor, de que maneira Cristo nos salvou na cruz. Essa é a bela teoria da satisfação. Agora vamos em parte na teoria da satisfação. Então vimos que o direito do demônio caiu. Então, como que Cristo nos salvou? Como que, se não é uma compra só, então de que forma? De que maneira? De que maneira ele é o redentor? De que maneira ele nos conquistou a liberdade novamente? Então vamos lá. Teoria da satisfação. O que é o termo satisfação? O termo satisfação é um termo que é usado no direito romano, tá certo? Então, a palavra satisfação no direito romano quer dizer fazer o possível, o bastante, o suficiente para compensar o mal causado. Então, vamos lá. Um exemplo para ficar fácil. Digamos que o credor, né, o credor ficava satisfeito com o devedor, pois afinal ele fez o que era o possível e suficiente para reparar o mal causado. Então eu tenho uma dívida, né? Sou devedor. O credor vai ficar feliz, ou vai ficar feliz, é a palavra, podemos ficar mais fácil, né? Ele fica feliz ou satisfeito com aquilo que o devedor precisa pagar a ele. Como assim, Felipe? Tá meio estranho, eu não estou entendendo. Tá, a gente tem que retomar lá o direito romano, lá nos primeiros séculos, né? Que não é o direito de agora. A minha dívida é muito grande. Eu tenho uma dívida muito grande. Eu causei um mal muito grande para o meu credor, para um credor. Eu não tenho como pagar tudo aquilo. Então, eu falo assim, olha, o que eu tenho para pagar é isso. Te satisfaz? Aí o credor vai falar, tá bem, me satisfaz. Está reparado o mal causado. Digamos que quando a gente tem uma dívida muito grande, né, no banco, a gente vai fazendo o quê? Acordos, né? A gente faz acordo, até que satisfaz, até que chega uma sentença, né? Vai reduzindo o juro, reduzindo isso, reduzindo aquilo, e aí uma dívida grande, por meio de um acordo, fica pequena. Ok, acho que essa ficou até mais fácil de entender o que é essa dizer satisfação, tá certo? Então, satisfação é isso. Deste modo, Tertuliano, que é outro teólogo desse período, né, século III, século IV, diz que a satisfação é um termo aplicado à penitência.
Porque a igreja considera suficiente a penitência para reparar o mal causado, exprimindo assim a sua conversão. Então vejamos bem. Infelizmente, quando a gente vai confessar os nossos pecados no sacramento da confissão, 95% dos padres não realizam o sacramento da confissão inteiro. Eles só realizam um pedaço do sacramento da confissão. Não tem tempo aqui de eu explicar toda a teologia do sacramento da confissão, porque o sacramento da confissão se chama sacramento da reconciliação. Confissão é um pedaço do sacramento, tá certo? Outro pedaço do sacramento se chama satisfação. Não sei se a maioria ou todos aqui sabiam que dentro do sacramento da reconciliação existe a parte da satisfação. Acho que vocês talvez nunca tenham ouvido falar disso, né? Mas tem. E o que é satisfação? É isso que acabei de dizer que Tertuliano afirma. Quando o padre fala lá assim para vocês no sacramento da confissão, pode dizer aí os pecados. Faz quanto tempo que você não se confessa? Ah, fulano faz tanto tempo. Pode dizer os seus pecados. Aí vocês falam, né? Fiz isso, né? Tal. Aí depois o padre vai fazer o quê? A absolvição, né? Ele faz a absolvição. Depois ele faz o quê? A satisfação. O que é a satisfação? Ele aplica uma penitência. A penitência que o padre aplica no sacramento da confissão é para reparar o mal causado que eu acabei de confessar. Então, o padre vai falar, reza 3 Ave Marias, leia tal coisa. Isso daí é a maneira possível de eu reparar o mal causado que eu acabei de confessar para o padre na pessoa de Cristo. Tá certo? Então, a satisfação do sacramento da confissão. Continuando, senão eu me delongo. Ambrósio, agora estamos citando outro, né? Ambrósio, seguindo essa mesma linha do termo da satisfação, ele aplica isso à salvação de Cristo. Aí, agora a gente vai começar na teoria, quase chegando na teoria de Santo Anselmo. Cristo, veja bem, Cristo na cruz fez o possível e o suficiente ao Pai para reparar os nossos pecados. Ele, assim, satisfez, ou seja, ele reparou o possível e o suficiente na cruz. Cristo fez o possível na cruz para reparar este mal causado a nós. E a satisfação de Cristo é chamada de satisfação vicária. O que é satisfação vicária? Cristo reparou o suficiente por nós na cruz, o mal causado pelo pecado. Vicária quer dizer substituição, ou seja, Cristo nos substituiu na cruz. Vejamos bem, a gente estava falando que satisfação é reparar o mal causado. O nosso pecado causa mal, né? Ele causou um mal. O nosso pecado causou um mal. Deste modo, nós, para repararmos este pecado, né? Para repararmos este pecado que nós causamos, a desordem, né? A gente causou uma desordem, o pecado causa uma desordem no mundo. Ao invés de, então, de nós fazermos esta reparação, essa satisfação, esse o possível para a gente reparar esses nossos pecados a Deus, Cristo veio e fez por nós. Vicária. Vicária quer dizer substituição, ou quer dizer em lugar de. Então, em lugar de nós sermos pregados na cruz, Cristo veio pregar-se na cruz por nós. Entretanto, agora vem
Anselmo, é Anselmo que consagra a categoria da chamada satisfação aplicada à obra de Cristo. Vejamos bem, agora vamos em parte para a gente entender a Santo Anselmo. O pecado, tem uma bonita frase de Santo Anselmo, né? Do latim, cur Deus homo, cur Deus homo. Por que Deus é homem? Ou por que Deus se fez homem? Então, Santo Anselmo se perguntava, né? Cur Deus homo, por que Deus se fez homem? Vamos lá. O pecado do homem da mulher, né? Violou a ordem de Deus. Ou seja, o pecado violou a ordem natural. Deus nos fez para o bem, mas o pecado provocou uma desordem. Então, o pecado provocou uma desordem. A criação, o homem, as relações, a moral, tudo ficou desordenada, né? Não está muito longe do que às vezes acontece hoje, né? Porque a gente costuma também provocar desordem. O pecado ele causa desordem moral, causa ignorância. A gente já falou sobre a questão, né? Tudo isso e tal. Então, o pecado ele violou essa ordem natural de Deus e caímos numa desordem. A criação, as coisas, as nossas relações, tudo isso foi causando desordem, né? Foi causando uma desordem. E essa desordem ofende a honra de Deus. Ofende a dignidade que Deus quis para nós. Cada vez que erramos ou cada vez que pecamos, estamos ofendendo essa honra de Deus. Mas de que modo? Porque você imagina, né? Agora imaginemos por um instante, tentando imaginar um pouco Deus. Vamos tentar fazer isso. Deus nos deu a dignidade da liberdade. Ele nos deu um livre para que possamos amá-lo e honrá-lo de coração sincero. E essa liberdade a gente usou mal ela, caímos no errado, caímos no pecado. Agora você imagina, Deus está vendo o homem se machucando, sofrendo por causa do fruto do pecado, e ele fica triste com isso. Ele fica triste. Por quê? Porque ele nos quer livres do pecado. Ele não quer que a gente se torne escravo dele. Deus nos quer livres. Então isso ofende. Por isso que ofende a honra de Deus. Porque Deus nos criou livres. Livres. Então, deste modo, para reparar essa ofensa que é o pecado a Deus, existe uma chamada reparação condigna. O que é uma reparação condigna? O homem é incapaz de reparar tal ofensa. O homem não tem como ele reparar essa ofensa, porque é uma ofensa muito grande a Deus. Deste modo, então, para reparar esta ofensa, por isso que, faço um corte aqui, por isso que os sacrifícios do Antigo Testamento eram incompletos. Agora está dando para entender um pouquinho do encontro passado. Era incompleto por quê? Porque o homem era incapaz. Era incapaz, ele é um ser pecador, ele é incapaz. Você acha que nós, por exemplo, a morte de um touro, né? O sacrifício de um touro, o sacrifício de um cordeiro, o sacrifício de uma ovelha, vai reparar toda a ofensa que nós, homens e mulheres, causamos à dignidade de Deus? Não vai reparar. Porque o homem é incapaz, porque ele vai tornar a pecar, porque ele vai tornar a ofender a Deus. Então, deste modo, Deus precisava de um sacrifício digno, de uma reparação condigna, de uma satisfação suficiente e digna. Qual foi a satisfação de Deus? Ele vindo até nós, na pessoa de Jesus Cristo. E aí, então, o sacrifício de Cristo passa a ser essa satisfação digna pelos nossos pecados.
Deus precisou se encarnar para realizar uma satisfação vicária, ou seja, em substituição da nossa que era muito pequena, da nossa que não reparava nada. Então ele veio e reparou por nós. E ele faz isso. Ele veio ao nosso encontro, Jesus veio ao nosso encontro, não porque é uma obrigação, mas porque é um ato de misericórdia. Essa teoria mostra, a teoria soteriológica de Santo Anselmo, mostra que Deus, acima de tudo, é misericórdia. Não é uma dívida, não é um direito, não é uma compra, não é somente uma transação comercial, não é comprada com sangue, não é só isso, é um ato de misericórdia. Precisamos ter em mente que esse ato de encarnação é um ato de misericórdia. Por Jesus Cristo, ele se oferece livremente. Ele se solidarizou e se encarnou para nos resgatar e satisfazer a reparação que nós, homens e mulheres, éramos incapazes de fazer. Mas ele, Jesus Cristo, é capaz. É capaz por quê? Porque nele não há a mácula do pecado. Por isso que a sua satisfação, o seu ato de misericórdia é livre, é puro, é liberto. Quando a gente fala que Cristo é libertador, o que é Cristo libertador? Ele nos libertou dos laços da escravidão do pecado. Por puro ato de misericórdia. E aí o mais bonito, a morte de Cristo, por isso que é lindo isso, né? Porque a morte de Cristo substituiu a nossa morte. Por isso que a gente já não morre mais. Porque Cristo já morreu e já ressuscitou. Então a gente passa pela morte. Aquilo que nos escravizava e que nos matava, Cristo, em ato de misericórdia, rompeu com tudo isso. Por isso que é chamado de morte vicária. Vicária, novamente, substituição, em lugar de. Então, a morte de Cristo substituiu a nossa morte. Por isso que a gente crê na vida eterna. A gente não crê na morte eterna. A gente crê na vida eterna. Por quê? Porque Cristo substituiu a nossa morte. A gente já não morre mais. A morte é vicária de Cristo. Cristo. E aí agora vem o chamado senso de responsabilidade. Por quê? Porque dá a impressão que Deus está fazendo tudo por nós e nós só está assistindo, né? Não. Aí vem uma outra questão, né? E aqui, não vou entrar em detalhes, tá? Porque não temos tempo. Mas é justamente aqui que a gente separa dos protestantes. Os protestantes, até certo ponto, eles acreditam em nós até aqui. Daqui para cá, Martinho Lutero se separou com a gente. E aí podemos dizer chamada heresia protestante, né? Porque o protestantismo nada mais é que uma heresia quando começa a romper com isso. Mas a gente não tem tempo de explicar sobre a heresia protestante agora. A gente só vai explicar a parte católica. Mas é aqui que começa a divisão de Martinho Lutero na chamada teologia da justificação. Mas a gente não tem tempo de falar sobre isso, tá? Então, vamos continuar Santo Anselmo. Deste modo, se Cristo se solidarizou, ou seja, no seu ato de misericórdia, ele veio substituir a nossa morte, nós também temos que se solidarizar por ele. Por quê? Porque não basta nós estarmos somente como plateia assistindo, né? Como a teologia protestante vai dizer. A teologia protestante vai basicamente falar que nós somos uma plateia e que Cristo fez tudo por nós. Né? Não. Nós temos, então, que mostrar a nossa fé pelas obras. Então, da mesma maneira que Cristo se solidarizou para conosco, nós também se solidarizamos com Ele por meio dos mais necessitados. Por isso que Cristo, lá no início do seu ministério, um dos seus, né,
dos seus momentos em que ele vai, então, lá desenrola o livro do profeta Isaías, né? E ele depois, em outra passagem, né? Várias passagens do Evangelho, mas principalmente essa, né? Dar de beber a quem tem fome. Desculpa, dar de beber a quem tem sede, dar de comer a quem tem fome, vestir o nu, visitar o que está preso. Por quê? Porque da mesma maneira como ele veio dar comida a nós que temos fome, veio nos dar bebida com o seu próprio... Ele é a água viva que veio, então, matar a nossa sede. Ele é o pano que veio cobrir o nosso pecado e nos revestir da graça. Nós estávamos nus diante do pecado e ele, Cristo, nos cobriu com a sua graça. Então, da mesma maneira que Cristo veio e fez tudo por nós, nós, então, por meio da nossa fé com ele, nós a colocamos em prática tudo aquilo que ele fez por nós. Porque senão, como diz a carta de Santiago, a nossa fé é uma fé vazia. Deste modo, nós temos gratidão, né? Tudo aquilo que Cristo fez por nós, esse ato vicário de Cristo morrer em nosso lugar, né? Nós temos gratidão por tudo que ele fez. E se somos então levados, gratidão pelos atos de Cristo, somos então levados a ter compaixão pelos que sofrem. Porque da mesma maneira em que nós sofríamos, como nós éramos escravos do pecado, Cristo veio, morreu em nosso lugar, então nós também temos que ter esse senso de misericórdia e de compaixão para aqueles que sofrem. Porque senão a nossa fé fica morta. E até uma ingratidão, né? Quando nós deixamos de praticar o bem, nós estamos sendo ingratos. Essa é a palavra. Não tem outra. Por quê? Porque da mesma maneira que Cristo veio matar a nossa fome, matar a nossa sede, vestir a nudez do pecado e nos dar a roupa da graça, as vestes do Cordeiro, da mesma maneira que ele veio nos libertar, porque éramos presos, nós éramos cativos do demônio, da mesma maneira que por um ato de misericórdia, ele fez isso conosco, nós então, em gratidão a ele, somos levados a ter compaixão por aqueles que sofrem. Por isso que Cristo pede para nós dar de beber a quem tem sede, dar de comer a quem tem fome, vestir o nu. E aí, então, nós temos a chamada economia salvífica. O que é economia salvífica? A palavra economia, acho que eu já expliquei, não sei se eu expliquei aqui ou foi no curso de Mariologia, né? A palavra economia, é uma palavra da teologia. Interessante, né? A palavra teologia, a palavra economia é muito utilizada na teologia. E a palavra economia, no grego, quer dizer gestão de uma família. Administrar, né? Administrar. Então, a palavra economia quer dizer administrar, gestar uma família. Quando Deus, lá no início, criou o homem, Adão e Eva, então, dominai sobre os peixes do mar, né? Sobre os pássaros do céu. O que ele está fazendo? O que ele está pedindo para o homem e para a mulher? Ele está pedindo para gestar, cuidar. O homem, então, ele é, por natureza, o econômico da criação. Ele gesta a criação. Por isso que o homem, ele é o dominus. Por isso que a palavra correta é domínio. É que, infelizmente, a gente interpreta errado, muitas pessoas interpretam mais errado ainda, mas o homem e mulher, eles têm o domínio sobre o mundo, o senhorio sobre a criação. Por quê? Porque ele é o econômico da criação. Deus mesmo disse, vai e administram, dominai sobre os peixes do mar, ou seja, gesta sobre essa casa, gesta sobre a criação que eu acabei de criar. Né? Então, o homem por si só é um ser econômico, né? Que está na economia.
Entretanto, existe uma outra economia chamada economia salvífica, que é essa que a gente vai falar agora. Né? A economia salvífica, ou economia divina, ela começa quando? Na chamada primeira aliança que Deus faz logo após o dilúvio. Por quê? Olha, vejamos bem, economia salvífica ou economia divina é quando, se é salvífica divina, não é humana. Logo que, quando Deus então começa a gestar, ou seja, a cuidar de um povo, ele está então cuidando de um povo, ele está gestando um povo. Quem que é esse povo? Israel. Então, deste modo, quando Deus faz essa aliança com este povo, Israel, ali começa o seu, como que eu posso assim melhor dizer? A sua promessa de resgate, a sua promessa salvífica. Eu não vou te abandonar, Israel. Eu não vou te abandonar. Mesmo que vocês são um povo de cabeça dura, eu não vou abandonar vocês. Deste modo, com efeito, a economia do Antigo Testamento estava ordenada, ou seja, estava sendo construída para a chegada do grande ecônomo salvífico. Quem que é o grande ecônomo salvífico? O próprio Cristo, que veio então trazer a própria economia salvífica, o próprio resgate, a própria salvação. Ele mesmo é o grande ecônomo salvífico. Catecismo da Igreja Católica 122. Aí que vem bonito. A gestão de Deus, que no Antigo Testamento era feita por meio de sinais, os profetas, os juízes, os patriarcas, as alianças, os 10 mandamentos, etc. e tal, tudo isso era feito por sinais. No Novo Testamento, esta economia de Deus desce até na terra para nos resgatar, para nos substituir. Morte vicária. Então, essa reparação, essa economia salvífica, esse ato de amor que Deus faz por nós, ele vem até nós para reparar e para então dizer mais ou menos assim: até agora eu mandei profetas, até agora os seus sacrifícios foram incapazes de anular ou de reparar a ofensa a Deus. Agora eu mesmo, eu reparo tudo. Me sacrifico por vocês. Morte vicária. E aí, por fim, finalizando já o encontro de hoje, essa economia salvífica, ela se estende até hoje, que é a chamada economia dos sacramentos. O que são a economia dos sacramentos? Os sacramentos nada mais são do que a continuação salvífica de Cristo, que se iniciou com ele na sua encarnação e que dá, então, continuidade até hoje. A partir da obra salvífica de Deus, ele nos deixou... O que ele nos deixou? Os sacramentos. Os sacramentos, então, é fruto desta economia divina, dessa gestão divina. Por meio dos sacramentos, que nasceu com Cristo, né? Cristo, que é o grande autor e operante dos sacramentos, nós temos, então, a graça da salvação até hoje em nós. Os sacramentos garantem, olha que bonito, os sacramentos garantem que o nosso resgate seja completo e que nós não nos tornemos a nos escravizar. Olha que bonito que são os sacramentos. Então, quando eu peco, eu tenho o sacramento da confissão para dizer e chegar e falar assim, olha, diabo, você não tem mais o poder sobre mim. Eu posso confessar meus pecados e me tornar livre de você. A Eucaristia repele todo o mal.
repele toda a escravidão. Por isso que a Eucaristia é essa pura liberdade, porque cada vez que nós comungamos, nós nos tornamos novamente esses filhos libertos que podem então clamar Abba Pai. Os sacramentos, então, é os frutos, é todo fruto que nasceu a partir do resgate de Cristo. Podemos sempre recorrer a eles para voltarmos à gestão salvífica de Deus. Resgate. E aí nós encerramos a apresentação de hoje. Deixa eu parando aqui. Pronto. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida que ficou? Eu acredito que essa parte do resgate, da salvação, da redenção, é uma das partes mais bonitas, né? Porque ela vai coroar tudo que a gente está caminhando, vai caminhando, né? Estamos caminhando até agora. Mas se ficou alguma dúvida, só pode abrir o microfone ou pode escrever aqui ao lado. Pode ficar à vontade. Frei, repete para mim essa última frase que o senhor disse em relação ao sacramento, que podemos recorrer ao sacramento para... Repete para mim. Ah, tá. Eu não sei se foi bem essa frase, mas uma das últimas foi: os sacramentos são os frutos que temos a partir do nosso resgate. Podemos sempre recorrer a eles para voltarmos a estar na gestão salvífica de Deus. É isso aí mesmo. É que eu fiz uma confusão aqui. Ah, tá certo. Rafael, a aula passada foi gravada. Eu vou postar assim que acabar o encontro de hoje, tá bem? Mais alguma pergunta, alguma questão do que não tenha ficado muito claro ou foi tranquilo? Frei, o senhor poderia repetir brevemente de quem Cristo nos resgatou? Então, Cristo ele nos resgatou do pecado, ou seja, ele novamente nos deu a liberdade de filhos de Deus. Então, ele nos resgatou de quem? Do poderio da morte. Por isso que o grande triunfo de Cristo é a ressurreição. Porque pela ressurreição ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence o mal. Então ele nos resgatou da morte e nos deu a vida eterna. Este é o grande resgate que Cristo deu a cada um de nós. Essa liberdade de filhos de Deus e de nos resgatarmos da morte e nos colocarmos novamente à vida. Qual é a confissão correta? Não é assim confissão correta. Acho que eu não expliquei, acho que eu falei um pouco errado até, inclusive. A maioria das vezes que nós iremos recorrer ao sacramento da confissão, nós fazemos um pedaço do sacramento da confissão. Por quê? Quais são as partes do sacramento da confissão? O sacramento da confissão nada mais é que o sacramento da reconciliação. Então, a confissão dos pecados é a terceira parte do sacramento. A primeira parte é o exame de consciência, a segunda parte é a leitura bíblica, com a acolhida do padre, a leitura bíblica e uma breve exortação que o sacerdote faz. Depois, movida ao exame de consciência, movida à exortação que o sacerdote faz, eu então confesso os meus pecados. Terceira parte. Depois que eu confesso os meus pecados, vem a satisfação, que é então a parte da penitência, e a quinta parte última é a chamada ação de graças. A ação de graças, quando eu rendo graças a Deus
por tudo aquilo que ele me fez e por ter me perdoado. Então, as 5 partes do sacramento da confissão. Poderia explicar a compra enganosa? Ah, tá. A compra enganosa está no sentido de que era mais ou menos como se Cristo quisesse enganar o diabo, enganar a morte, ou enganar o mal, e ele então tivesse, como posso assim melhor dizer? Cristo se escondeu na roupagem humana, né? Ele se esconde na humanidade, justamente para enganar o diabo. Por isso está vendo que é uma compra enganosa? Era como se ele vencesse, não vencesse, mas que no fundo ele venceu por causa da sua ressurreição. É uma compra enganosa por causa justamente disso, que a divindade se escondia na humanidade. Ela estava sendo escondida. É o que a gente falou no encontro retrasado um pouco, né? Sobre a ciência e a ignorância. Esses limites, né? Então, Cristo tinha uma certa ignorância, não só porque os homens não compreenderiam tudo, mas é também para enganar o diabo. Tá certo? Acho que mais ou menos isso para ficar um pouco mais. A teologia de Santo Anselmo é a que prevalece até hoje? Isso, exatamente. Ninguém mais fez outra teologia a respeito, doutor Angélico. Sobre a reparação da morte vicária, né, ou a satisfação vicária, a teologia é essa. Sobre a teologia soteriológica da satisfação vicária. Essa que a gente apresentou, né? É essa. Tanto que em vários manuais, ou em vários compêndios, assim, vocês vão algumas vezes vocês vão ouvir essa palavra, tanto satisfação quanto vicária. Se vocês lerem algum manual de cristologia, soterologia, essa palavra satisfação vem sempre. E, inclusive, tem algumas orações da missa que se utiliza o termo satisfação também. Frei, pode nos indicar um texto sobre essas etapas da confissão? Posso procurar. O texto próprio é o rito da confissão. Tem um livrinho que é o rito próprio da confissão, lá está todas as etapas. Mas eu vou procurar certinho, eu posso postar no grupo depois, se tem algum livrinho, alguma coisa que auxilia melhor para esses 5 passos, né, da confissão. Isso tudo acontece por causa do pecado de Adão e Eva? Exatamente. Tudo acontece por causa, não digo do pecado, mas do mau uso da liberdade. Né? O pecado de Adão e Eva nada mais foi do que o mau uso da liberdade. Deus deu uma liberdade para eles e eles, então, como se fala, usaram de forma errada, errônea, e aí, então, eles que eram o molde de todo o gênero humano, se o molde está errado, todos os que são reproduzidos depois também passam a errar. Né? Mais ou menos isso é a ideia. Tá certo? Mas tudo acontece por causa do pecado de Adão e Eva. Lógico que, vou fazer só um parênteses, mas também não vou explicar muito. Nós não somos criacionistas, tá bem? A teologia cristã, católica, diferente da protestante, não é criacionista. O que quer dizer criacionista? Quando a gente fala Adão e Eva, nós não estamos falando propriamente dito de Adão e Eva lá de Gênesis, tá bem? Isso é criacionismo. Nós estamos falando do gênero humano. Quando a gente fala Adão e Eva, nós estamos falando do gênero humano, tá certo? O que impede a maioria das pessoas cristãs não serem igrejas na vida cotidiana? Eu penso que um dos maiores problemas não é a falta de fé, talvez seja, mas é a falta de compreender melhor os desígnios e a obra salvífica de Deus. Se a gente compreendesse, rezasse e entendesse melhor aquilo que a gente reza e crê,
Eu duvido com o católico que abandonar a fé dele. Mas, infelizmente, nós somos muito frágeis, né? Aí, às vezes, que a gente não compreende, vem um e fala uma coisinha no nosso ouvido, a gente já logo se desvia, né? Então, eu penso que se todo católico realmente soubesse como é a fé dele, ele nunca ia abandonar a fé católica. Jamais, não tem como abandonar. Não tem. Então, acho que falta um pouco de, talvez, dessa clareza, né? Dessa ignorância, às vezes, que se vive. E também da imaturidade, né? Da imaturidade, isso é muito problemático. É outro problema, né? A gente vai na igreja e fica reparando nos outros, às vezes, né? Ah, mas o padre lá é um pecador. Ah, mas fulano de tal tá olhando estranho para mim. Meu irmão, o que importa é Deus olhar. Não é o padre, não é a irmã que tá olhando, não é o irmão, não é quem sentou do seu lado, não é se não te cumprimentou, não é se falou mal de você. O importante é Deus te olhar. Mas a gente ainda está nessa... Né? Mas tudo bem. Como praticar a gratidão em termos reais nos dias a dias? Aquilo que Jesus nos pediu. Por isso que Jesus é muito claro. Dar pão a quem tem fome, vestir aquele que está nu, dar um copo d'água àquele que tem sede, dar um bom conselho àquele que precisa, ser honesto, amar, rezar por aqueles que nos perseguem, perdoar. Isso tudo são obras concretas. Cristo foi muito concreto. Muito concreto. Quer ser grato a Deus? Perdoa. Por isso que Jesus vai falar: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Então, da mesma maneira em que Cristo se solidarizou, acho que esse é o exemplo mais concreto de solidariedade. Da mesma maneira em que ele se solidarizou e perdoou a nós, nós nos solidarizamos e perdoamos o outro. Cristo é muito claro e muito prático. Todas as vezes em que nós colocamos isso em prática, estamos sendo gratos a Deus. Por isso a importância de uma confissão bem feita. Exatamente. A confissão é essa regeneração, né? É voltarmos à liberdade de filho de Deus. Frei, a respeito da compra enganosa, é por isso que há no Evangelho passagem que os demônios reconhecem Jesus? Podemos utilizar isso como exemplo, sim, Elza. Né? E podemos utilizar isso que você colocou agora. Podemos utilizar algumas passagens que Jesus diz assim, ó. Agora vocês não vão compreender, mas daqui a pouco vocês entendam. Ou quem tiver ouvidos, ouça. Mas todo mundo tem ouvido. Né? Como assim? Então, essa maneira que ele fala, que é uma enganosa, que não é enganosa, é uma certa ignorância, né? Uma certa... Parece que a gente não sabe tudo. É isso. Entendeu? É mais ou menos isso mesmo que você colocou como exemplo. De nada. Mais alguma pergunta? Alguma questão? Claro? Então, o encontro que vem, nós iremos abordar sobre a Eucaristia, né? O que é a Eucaristia? O que é o milagre da transubstanciação? De que maneira esse milagre acontece? E os frutos deste milagre, né? Que é a vida da graça, que a gente chama vida da graça. Então, é o prolongamento. Né? É o prolongamento. A Eucaristia é o prolongamento salvífico de Cristo. E a Igreja é o prolongamento da encarnação de Cristo. Então, vamos ver um pouquinho sobre a Eucaristia no encontro que vem. Tá certo? Deus abençoe a todos, uma boa noite a todos e paz e bem, né? Deus abençoe. Boa noite. Amém, boa noite, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Boa noite, Paz e bem. Obrigada, Fê. Obrigada. paz e bem. Paz e bem, paz e bem. Sábado estou aí, Obrigada, viu, Frei? Sábado? Ah, tá certo. É às 17 horas. Ah, tá bem. Tá ótimo. Seja bem-vinda novamente. O que vai ter no sábado? O que vai ter no sábado, Frei?
Eu não sei, aqui vai ter curso de noivos, eu não sei o que é a... Não, não é nesse sábado, não, é dia 30, Frei. Ah, tá. Vai ter uma esse sábado agora nós apresentação de um teremos encontro show. de noivos. Vai ter um Tá musical. bom. Vai ter um musical. Isso, tá vai ter um bom. musical, vai ter um musical. Às Para 17 quem é de horas. São Paulo, quem é de São Paulo, dia 30, 5 horas da tarde, nós teremos um musical aqui em nosso santuário. Quem puder ver, estão convidados. É isso mesmo. Obrigada. Tchau, Frei. Beijo para todos. Tchau. Paz e Tchau. bem. Obrigada, Frei. De nada, Deus abençoe. Amém. Boa noite, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Boa noite. Boa noite.